Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai continuar falando sobre óptica, conteúdo presente no capítulo 6 do livro didático de vocês. E hoje a gente vai falar mais precisamente sobre sombra e sobre espelho, certo? Bora lá. Bom, pessoal, se a gente iluminar uma sala escura com uma lanterna, certo? E botar um livro entre a lanterna e a parede da sala, a gente vai projetar uma sombra na parede, certo? Se a gente iluminar a mesma sala com duas lanternas e um livro entre elas, a gente vai poder projetar duas sombras desse livro na parede, certo? Se a gente posicionar a lanterna bem posicionada, como é que isso ocorre? Alguns raios de luz provenientes da lanterna, eles atingem a parede diretamente, certo? São refletidos chegando aos nossos olhos, por isso que nós enxergamos a parede. Outros raios de luz provenientes da lanterna, eles atingem o livro e são refletidos também chegando aos nossos olhos, certo? A parte da parede que não recebe luz direta da lanterna, então nós temos a formação da sombra, certo? Então, alguns raios de luz eles atingem diretamente a parede e são refletidos até nossos olhos. Outros raios de luz eles atingem o livro e são refletidos também até nossos olhos. Na parte da parede que não recebe luz direta da lanterna, porque tem o livro à frente, então nós vamos ter a formação da sombra, certo? Então, a gente pode ver isso aqui nas imagens mais de cima. E pode ver aqui também na imagem mais de baixo, um esquema mostrando como seria essas sombras, caso fosse posicionado uma lanterna só e duas lanternas, certo? Então, eu peço que vocês dêem uma olhadinha nessas imagens no livro de vocês, que é interessante, ok? Aqui vamos falar nesse slide sobre sombra e penumbra, certo? Então, quando nós posicionamos a lanterna bem posicionada, cada uma vai projetar uma sombra na parede. E então, vai haver a sobreposição dessas sombras, certo? A parte mais escura, a parte que as sombras se sobrepõem, elas ficam mais escuras, elas se apresentam mais escuras, como a gente pode ver aqui no meio. E a parte não sobreposta, ela fica mais clara, certo? Se a sala for iluminada com uma fonte de luz intensa, certo? Então, nós vamos ter a formação de uma grande sombra na parede, como a gente pode ver aqui na imagem de baixo, as luzes posicionadas adequadamente. Então, isso vai formar uma grande sombra na parede, certo? E como na imagem anterior, vai haver a sobreposição, certo? Então, nós vamos ter uma parte mais escura, que é onde as sombras se sobrepõem, e nós vamos ter as partes mais claras, certo? A mais escura fica no meio. Essa parte mais escura ela é chamada de sombra, e as partes mais claras, que ficam mais no aceiro, são chamadas de penumbra, certo? Então, duas lanternas bem posicionadas numa sala, elas vão me dar duas sombras do livro, certo? A parte da sombra que se sobrepõe, ela é chamada de sombra. E as partes da sombra que não se sobrepõem, que são as partes mais claras, elas são chamadas de penumbra, certo, pessoal? Porque um espelho permite que vejamos a imagem dos objetos. Bom, a explicação está ligada à reflexão regular da luz, que ocorre em superfícies muito polidas, como espelhos, a superfície da água, uma bandeja e janelas de vidro, certo? Então, quando os raios de luz sofrem reflexão regular no espelho plano e atingem os nossos olhos, não conseguimos perceber que esses raios foram refletidos na superfície. Temos a impressão de que eles vieram de dentro do espelho, exatamente da posição onde está a imagem, certo, pessoal? Então, isso pode ser mostrado aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, certo?
E vocês podem analisar também essa imagem no livro de vocês, ok? Imagem, espelhos planos convexos, certo? Pessoal, um espelho convexo, ele pode ser comparado à parte inferior de uma colher, certo? Então, o espelho convexo, ele nos proporciona um campo maior de visão. Ele nos fornece imagem reduzida dos objetos. E se compararmos um espelho convexo com um espelho normal de mesmo tamanho, a gente pode perceber que o espelho convexo, ele oferece um campo maior de visão, certo? Do que um espelho plano do seu mesmo tamanho. Isso acontece porque ele fornece uma imagem mais reduzida dos objetos, certo? Então, espelhos convexos nos fornecem um campo maior de visão do que espelhos planos do mesmo tamanho deles, certo? Isso a gente pode ver aqui nessas imagens. A imagem de uma chaleira, certo? E a imagem de uma bola daquelas que às vezes a gente vê em supermercado, certo? Então, não esqueçam, espelhos convexos, eles nos fornecem imagens mais reduzidas dos objetos e nos fornecem um campo maior de visão do que espelhos planos do mesmo tamanho, certo, pessoal? Interessante isso aqui. Mais uma coisa que eu ia esquecendo de falar sobre os espelhos convexos, certo? Eles fornecem a imagem normal dos objetos, ou seja, a imagem de cabeça para cima, certo? Como a gente vai ver no próximo slide, os espelhos côncavos, eles podem nos fornecer imagens invertidas de cabeça para baixo dos objetos, certo? Quanto aos espelhos côncavos, eles podem ser comparados à parte côncava da colher, ou seja, a parte onde fica o alimento, certo? Então, espelhos côncavos fornecem uma imagem com características que dependem do objeto estar próximo ou distante do espelho, certo? Pessoal, para objetos distantes, os espelhos côncavos eles fornecem uma imagem invertida, ou seja, de cabeça para baixo e menor do que o objeto original, certo? Já no caso de objetos próximos, ele vai fornecer uma imagem direita do objeto, ou seja, de cabeça para cima, porém bem maior que o objeto real, como a gente pode ver aqui nessa imagem à direita, a imagem do gatinho se olhando no espelho côncavo, bem de pertinho. Então, ele vai ser projetado no espelho de cabeça para cima, porém bem maior do que ele é realmente, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu quero contribuir para o conhecimento de vocês, certo? E aqui são um slide, aquele slide que eu coloco sempre, com as páginas que vocês têm que ler. E as questões vocês vão ter que responder. A questão 1, 2 e 3 que eu elaborei para vocês, que eu vou mostrar agora, certo? Então, a questão 1 que eu elaborei na imagem abaixo tem 3 partes indicadas por número. Diga qual ou quais dessas partes representam sombras e quais representam penumbras, certo? Então, é o que a gente viu, dá para vocês responder muito bem. Não tem nada de estranho aqui, certo? Na questão 2, se considerarmos 2 espelhos de mesmo tamanho, um plano e outro convexo, qual apresentará um campo de visão maior? Aí vocês vão dizer, né? Existem espelhos planos, espelhos côncavos e espelhos convexos. Qual ou quais desses espelhos mostram uma imagem invertida de cabeça para baixo de um objeto distante? Aí vocês vão responder aí, pessoal, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau e até a próxima.